Maravilha, garoto. Vamos sair do Palmeiras, vamos trocar de parque. Vamos sair do Parque Antártica para o Parque São Jorge, falar das coisas do Corinthians, o time do povo. Meu caro David Xavier, o Corinthians que já está na Colômbia. O senhor saberia me precisar a cidade onde o Corinthians está na Colômbia? Seria a cidade de Bagué. Bagué, o menino tá esperto. Aliás, David, uma cidade que acompanha muito pouco o Tolima. Tolima que não vem bem no campeonato colombiano. Os ingressos foram brutalmente reduzidos. Há uma expectativa de cerca de 20 a 25 mil pessoas no estádio. Acredito eu que muito mais para ver o Ronaldo e o Roberto Carlos do que para ver o time do Tolima. Um estádio para 30 mil pessoas, 25 mil, um bom público. E o Tolima prometendo atacar o Corinthians desde o início. Quer dizer, na minha opinião, perdeu o respeito, né? Porque depois do que viu no Pacaembu... Mas isso é bom. Pro Corinthians isso é bom. Excelente, porque abre o contra-ataque pro time do Corinthians. Antes de falarmos do Liedson, que é a principal notícia do Corinthians, aliás, não só o Liedson, o Christian, pode ser aí a outra novidade no time corintiano. Se pagarem, né? Só isso. Mas qualquer jogador você traz, você pagarem, filho. Não, realmente. Se você ir lá no Santos e der 50 milhões de reais na rescisória do Neymar, o Corinthians contrata o Neymar. Calma, senhor, disso eu sei, mas o que eu quero dizer é que já acertaram com o Christian, né? Como é o futebol de hoje. Já acertaram com o jogador, só falta acertar. Sabe por que muitas negociações melam? Sabe por que muitas negociações melam hoje? Justamente por isso. Porque o clube não procura o clube não procura o outro clube. Exatamente por isso que eu levantei a questão. Então como fez o Palmeiras, com o Ronaldinho. E se você ir lá naquela região ali dos Emirados Árabes, Turquia, é um pessoal que tem dinheiro. Então pra eles, filho, o jogador está satisfeito. Se o clube conversar com outro clube, pode até pensar em liberar. Mas se procura o jogador primeiro, cidadão, esquece que o negócio não sai. Bom, Corinthians que amanhã deve contar com o que tem de melhor para a partida diante do Tolima. Aí eu tava olhando aqui o jornal de hoje e já vi que o Ramírez aparece na escalação, né, dos melhores da rodada, né? Mas realmente foi bem. Só pro torcedor ter uma ideia. A gente tá com o jornal aqui na mão. Os melhores da rodada, segundo esse jornal: Marcos, Leandro Silva, Maurício Ramos, o Tarraxa, o Eric, Roger, Márcio Araújo, meu Deus, Fumagalli. Você vê que o campeonato tá meio que, né? Mas tudo bem. Ramírez, André Luiz e Charles. Quer dizer, o Ramírez já apareceu na seleção da rodada. Mas foi bem. Realmente. Mas é tudo isso? Foi bem. Não, calma. Foi uma partida apenas. E contra o São Bernardo. Ele jogou bem. Ele não quer dizer que ele seja bom. Ele jogou bem. Para termos a exata noção se ele é bom ou não, 4, 5 ou 6 partidas aí. Tem um clássico diante do Palmeiras no domingo. É um jogo bastante importante. E aí ele pode mostrar realmente mais uma vez o serviço dele. Para a estreia dele contra o São Bernardo, poderosíssimo São Bernardo, ele foi bem. Mas o time do São Bernardo não é ruim. Mas não é bom. Não é bom, mas não é ruim. Aliás, o senhor que dizia da estreia do São Bernardo no campeonato... No clássico contra o São Caetano. Então tá. Clássico do ABC. E então, fazer aquele gol mostra que ele tem uma certa qualidade. Aliás, todo jogador que chega no Corinthians tem uma qualidade. Agora, o que eu me pergunto do Ramírez, e nessa o Júlio vai entrar na roda aqui, é o seguinte: pode ser jogador com jogadas de efeito, finalizar a longa distância, só que a marcação no Peru é uma, aqui é outra. Agora a gente tem que ver se o jogador é bom quando ele recebe uma marcação forte e consegue se sobressair dessa marcação. Estou certo, Júlio César? Ou não? Essa é a minha linha de raciocínio. Não, o senhor tá certo, concordo com o senhor. Muito obrigado. Porque não adianta só o jogador mostrar bom futebol contra times de médio porte. Tem que mostrar contra um time de mais expressão, um Corinthians, um clássico. Aí eu te pergunto Palmeiras. o seguinte: como é que o Tite deve montar esse Corinthians para amanhã? Com o Ramírez no meio já entre os titulares, com o Bruno César armando jogadas, ou com o Danilo que foi bem contra o Santo André? Ou melhor, São Bernardo. E outra coisa, 3 atacantes ou 2 atacantes?
Eu acredito que com o Danilo, que foi bem, tem mais tempo de casa no Corinthians, eu acredito que o Danilo vai ganhar essa briga aí com o Ramires. Agora, com relação à escalação, eu acredito que o Corinthians deve ir pra cima. Deve ir com 3 atacantes. Deve ir pra cima, já que o Tolima falou que vai atacar o Corinthians tem que aproveitar. Tá certo, David Xavier. Discorde. De novo, mas hoje tá complicado o negócio aí. Vontade de falar do Corinthians. Ah, meu Deus do céu. Depois fala que torce pro Santa Cruz. Ô David, esse Corinthians diante do Tolima, é claro que o Tite deve realizar um treinamento hoje. Já tá com o time na cabeça, mas, na sua opinião, 3 atacantes ou 4-4-2? Segundo, Danilo ou Bruno César na armação? Terceiro, Ramires já merece uma chance entre os titulares? Chega, né? Só 3 perguntas, tá bom. Bom, pra mim no 4-4-2... Ainda farei uma quarta pergunta. Sim, diga, senhor. William, atacante que veio do Figueirense, poderia resolver nesse tipo de jogo? Bom, só para o senhor não questionar as 3 perguntas. Bom, a primeira, pra mim, o Corinthians deve ir no 4-4-2, e aí eu já respondo várias perguntas suas, né? Pra mim, com o Paulinho, 3 volantes. 3 volantes, o Bruno César na armação, porque se a equipe do Tolima vai vir pra cima, o Corinthians sabe jogar defensivamente e aproveita bem os contra-ataques, tendo o Jusilei com uma saída de velocidade pela esquerda, o Paulinho com uma saída de velocidade pela direita, e o Bruno César fazendo essa armação pelo meio. É importante a gente salientar o seguinte, porque tem a questão de resultados, né? Então 0-0 é pênalti. É pênalti. 1-1. Empate com gols é do Corinthians. Empate com gols é do Corinthians, porque pelo critério de gols fora de casa. O gol fora de casa vale na pré-Libertadores. Ou seja, o Tolima tem que vencer o jogo. Pois é. Então quem pensa que o 0-0 no Pacaembu foi ruim, não foi de todo ruim. Foi ruim por quê? Porque o Corinthians não criou, o Corinthians não jogou, o Corinthians foi apático. Mas o Corinthians chega com um empate por 0-0, que é pênaltis. E aí eu acredito que os jogadores do Corinthians... Quero acreditar que os jogadores do Corinthians tenham mais cabeça e qualidade e experiência nesse tipo de situação, porque Roberto Carlos já enfrentou uma final de Copa do Mundo, o Ronaldo foi o nome da Copa do Mundo de 2002, né? E outros jogadores ali que, se estão no Corinthians, não é por acaso. E qualquer empate por gols é do Corinthians. E aí você me entra com 3 volantes. Sim. Por uma aposta de contra-ataque. A questão não são 3 volantes marcadores. O único volante marcador ali de contenção mesmo é o Ralf, que não tem qualidade na saída de bola. Paulinho tem uma certa qualidade, tem velocidade para sair com ela pela direita e o Jusilei para sair com ela pela esquerda. Com o Bruno César armando, né, a equipe, o Ronaldo e o Dentinho lá na frente, porque para mim o Dentinho tem mais qualidade técnica do que o Jorge Henrique. Aí é que tá, o Paulinho por um lado e o Jusilei pelo outro. Aí eu te pergunto, o mesmo losango, o mesmo estilo de jogo que era com o Elias. Aí é que tá. Só que não tem o Elias. O Paulinho faz essa função. Não, tudo bem, mas se juntar, pelo menos no último jogo, se juntar o que o Jusilei e o Paulinho jogaram, não dá metade do Elias. Não, realmente complicado, né? Mas a questão foi o 4-3-3. Né? O Corinthians Quem perde a vaga no ataque? Jorge Henrique, jogador voluntarioso, jogador de briga, mas jogador que não é de grande qualidade técnica. Aí é que tá. Por que eu te perguntei isso? Sim. Porque na preferência do professor Tite, como o senhor sempre destaca, fazendo essa referência, Dentinho dança. Pois é, eu entraria com o Dentinho. E o Ronaldo gosta de jogar com Dentinho. Por isso. Né? Então, mas se tiver que optar por um 4-4-2, o Tite já sinalizou que o Jorge Henrique entra jogando. Bom, vamos guardar pra amanhã, porque amanhã é o dia do jogo. Coisas do professor Tite. E aí eu entraria com o Dentinho pela maior qualidade técnica do que o Jorge Henrique. E hoje a gente já deve ter o time que vai jogar amanhã, ou pelo menos ali o time que treinou. A gente já deve ter mais ou menos aí a confirmação amanhã. David Xavier, rapidamente, Liedson é do Corinthians. Boa contratação, né? Excelente contratação para quem precisa, né? Quando o Ronaldo não puder jogar a maioria dos jogos, que será esse ano, o Liedson estará lá como centroavante da equipe do Corinthians, como um nato centroavante. Júlio César Oliveira, Liedson chegando no time do Corinthians. Eu discordo do David.
o David colocou como o Liedson sendo um reserva do Ronaldo. Na minha opinião, joga Liedson e Ronaldo. E quando o Ronaldo não jogar, joga o William, que veio do Figueirense. E aí? Eu concordo com o senhor. Porque o Liedson não é propriamente dito um jogador de área. E o Dentinho não vem jogando bem no começo desse ano. Ele tá mal, não participa das jogadas, não é o mesmo, não dribla, não faz nada. Então eu acredito que ele pode perder a vaga de titular no ataque do Corinthians. Ou seja, no esquema de 4-4-2, chegando o Liedson, o Dentinho e o Jorge Henrique podem dançar. Aí é que eu reflito na seguinte tese. Na minha opinião, chegando o Liedson, sabe quem vai fazer a função do Elias? Nesse apoio ao ataque? Se o Christian não vier pro Corinthians, o Jorge Henrique. Porque aí o Tite deve utilizar o Jorge Henrique mais ou menos como o Jorge Henrique jogava no Botafogo. Só para o ouvinte ter uma ideia, o Jorge Henrique era 7 no Botafogo, ele jogava no meio. Ele não é atacante como é no Corinthians. Então, na minha opinião, com a chegada do Liedson, o Jorge Henrique volta a atuar no meio, ajudando o ataque, ajudando o Bruno César, ou o Danilo, ou o Ramírez, quem quer que seja na armação. E o Liedson joga no ataque ao lado do Ronaldo, e o Dentinho vai esquentar o banco. Júlio César Oliveira, muito obrigado, uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde, Juliano Henrique, boa tarde ao David Xavier, e boa tarde aos ouvintes do programa É Hora de Esportes. Maravilha, meu caro Júlio César Oliveira, boa tarde pra você, boa tarde, David Xavier, e até amanhã. Boa tarde, Juliano Rico, boa tarde ao Júlio César, boa tarde aos ouvintes do programa Hora do Esporte e até amanhã. A você, amigo ouvinte, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela companhia. Não esqueçam que a partir das 6 da tarde no site www.ferasdoesporte.tk a reprise do nosso programa. Um abraço, fiquem com Deus, até amanhã, fui!